sou o Thiago, você tá no Música Curiosa e você já ouviu falar em Glenn Miller, um dos artistas norte-americanos de jazz que mais vendeu discos nos anos 40, liderou uma das maiores big bands da época, se alistou no exército, foi à Segunda Guerra Mundial, porém que teria desaparecido misteriosamente ao pegar um avião para fazer uma apresentação a soldados, com ninguém até hoje sabendo exatamente o que aconteceu com ele, tendo pessoas do próprio exército que falam que o avião que ele estava foi vítima de fogo amigo, enquanto alguns jornais dizem ainda que na verdade ele teria morrido em um bordel em Paris e que isso foi guardado pelo serviço secreto norte-americano. Caso não conheça a história e queira saber um pouquinho mais sobre ela, fica aí que eu já conto. Bom, Glenn Miller foi um artista de jazz norte-americano que desde muito jovem já se interessava por música. Tanto que foi no ano de 1923, com apenas 19 anos de idade, que ele entrou na faculdade do Colorado justamente para estudar música. Assim então ele se tornou um trombonista profissional e entrou para a banda do Ben Pollack, um artista bem conhecido na época que foi apelidado até mesmo como o pai do swing, justamente por conta da sua habilidade em empregar músicos talentosos que viriam a ficar famosos no futuro, sendo que um desses seria então o Glenn Miller, né? Bom, então nos anos seguintes aí, depois de sair da faculdade, de estar ali na banda do Ben Pollack, ele seguiu trabalhando ali como músico de estúdio e também acompanhou vários dos maiores artistas da época em suas turnês, a ponto de no início da década de 30 ele já ser um reconhecido músico independente de Nova York, passando também a ser um organizador de orquestras masculinas e trabalhando com nomes como The Dorsey Brothers a partir de 34 e Ray Noble a partir de 35, coisa que fez ele ser um dos organizadores de orquestras mais conhecidos no final da década. Foi nesse momento então, mais especificamente a partir de 1938, que ele passou a lançar discos e singles junto com sua orquestra pela gravadora RCA, que era uma das principais gravadoras daquele momento. E assim, passando a ser entre os anos de 1939 e 1942, um dos artistas que mais vendeu no país. Principalmente com seu maior sucesso em toda a sua carreira, que foi a canção Moonlight Serenade, que inclusive ele havia composto lá na época de sua faculdade, com a revista Time, certa vez dizendo aí que cada uma das 300 mil jukebox que tinha nos Estados Unidos na época, havia pelo menos um disco do Glenn Miller para ser tocado, coisa que era uma grande forma de medir a fama de um artista naquele momento. Sem contar que ele e a sua banda conseguiram por 16 vezes ter uma de suas músicas sendo a mais tocada nas rádios do país, com a sua forma de tocar trombone sendo muito reconhecida e copiada por diversos artistas, e com alguns especialistas considerando que a sua música representa um paradigma na música popular de sua época. Acontece que foi exatamente nesse mesmo momento aí em que ele estava em alta em sua carreira e vendendo milhares de discos, que no mundo estava acontecendo uma coisa que chamava ainda mais a atenção da população em geral. Mas nesse caso não para uma coisa boa, que era a Segunda Guerra Mundial, que se iniciou exatamente no ano de 1939, com os Estados Unidos, né, que era o país de origem ali do Glenn Miller, começando a participar dos confrontos de maneira mais pesada mesmo ali a partir de 1941, ano em que aconteceu o ataque à base naval de Pearl Harbor, com o país mandando enormes contingentes de soldados e armamentos para os campos de batalha. Com tudo isso acontecendo, foi ainda no ano de 1942, enquanto ele estava no auge de sua carreira, com a intenção de ajudar o seu país, que o artista se alistou ao exército. Porém, como nesse momento aí ele já estava com 38 anos de idade, ele acabou não sendo enviado ali para os campos de combate. Até que tempos depois ele foi parar na Força Aérea, onde ele fazia ali serviços administrativos e criou uma banda de militares que foi chamada de Glenn Miller Army Air Force Band, que se apresentava justamente para outros militares, com eles chegando a fazer mais de 800 shows a fim de alegrar ali um pouquinho mais a vida dos soldados, né? Porém, além disso, ele também gravou ali algumas trilhas para a propaganda do exército dos Estados Unidos enquanto ele estava na Inglaterra, e fez ainda uma série de discos no lendário estúdio do Abbey Road. Lembrando que isso aí ainda antes dos Beatles, tá? Porém, seria no dia 15 de
dezembro de 1944, não tão longe assim do fim da guerra, que Glenn Miller saiu de avião da Inglaterra para a França a fim de fazer mais uma de suas apresentações para os militares que estavam por lá. Porém, o avião nunca chegou ao local, com ninguém nunca descobrindo o que aconteceu, mas com uma série de histórias sendo contadas sobre isso, com uma delas até mesmo defendendo que na verdade ele chegou à França, mas isso foi escondido pelo serviço secreto norte-americano. Mas pessoal, rapidinho de continuar essa história, se você estiver gostando desse vídeo, já deixa seu joinha aqui embaixo que ajuda muito a gente. Se inscreve no canal porque toda semana a gente lança mais vídeo assim. E se você quiser e puder ajudar a gente um pouquinho mais, é só clicar aqui embaixo no botão do Seja Membro, beleza? Bom, então agora vamos direto aí para a história desse dia. Foi então no ano de 1944, após a libertação de Paris pelo grupo dos aliados na guerra, que a emissora BBC resolveu ali levar o Glenn Miller e sua banda para a cidade, a fim de que eles fizessem um concerto no dia do Natal para comemorar tanto a data como a vitória nesse combate. E a viagem aconteceria normalmente ali de avião. Porém, nesse dia, um espesso nevoeiro apareceu e tomou conta do céu, fazendo então, portanto, ali com que a visibilidade baixasse muito, né? E assim, então, o voo ali que ele estaria acabou sendo cancelado. Acontece que esse aí seria um grande evento e muita gente estava ali ansiosa para que o artista chegasse logo à cidade. Assim, quando o tenente-coronel norte-americano Norman Besson viu que o Glenn não embarcaria ali no voo, ele o convidou para que ele fizesse a viagem junto com ele em um monomotor fretado. O artista aceitou e assim eles partiram rumo a Paris no dia 15 de dezembro de 1944. Porém, eles nunca chegariam ao seu destino e nunca encontrariam sequer qualquer sinal desse avião, ou também do que poderia ter acontecido com ele. Vale dizer que a banda não estava nesse voo, tá? Com eles pegando um outro avião no dia seguinte e chegando a Paris. Mas quando chegaram por lá, não encontraram seu maestro e líder do grupo. O desaparecimento do artista foi divulgado apenas no dia 24 de dezembro, portanto ali apenas um dia antes do que seria a apresentação, com os soldados ali cada vez mais ansiosos para ver logo o show dele. E já nesse momento, logo após isso ser noticiado, uma série de teorias já começaram a ser criadas sobre o desaparecimento. Como sempre, né? Como por exemplo, de que ele teria sido enviado para negociar a paz com os nazistas e assim acabou sendo morto por lá. Coisa que não tem nenhum indício de que de fato teria acontecido, tá? E como esse não é um vídeo de teoria da conspiração, a gente nem vai abordar muito essa história não. Com um relatório oficial da Força Aérea dizendo ali que provavelmente o avião onde ele estava sofreu uma pane no motor, muito por causa lá do tal nevoeiro, e assim acabou caindo no mar, o que dificultou muito as buscas, né? Ainda mais naquela época. Com essa aí sendo a hipótese mais aceita por muito tempo e considerada até hoje. Afinal, essa realmente é uma possibilidade. Porém, foi a partir de 2003 que isso começou a mudar, pelo menos publicamente, muito por conta de uma coisa que aconteceu em 1956. Portanto, aí décadas antes. Isso porque foi nesse ano aí que um oficial da Força Aérea Britânica chamado Fred Shaw teria assistido ao filme Músicas e Lágrimas, lançado 2 anos antes e que contava justamente a história do Glenn Miller, incluindo o fatídico dia de seu desaparecimento. Teria sido nesse momento então que o militar ali, ao bater a hora e o local que o filme mostrava que teria acontecido o acidente, que ele se lembrou de uma coisa que ele mesmo vivenciou. Isso porque teria sido aí no mesmo dia em que aconteceu o desaparecimento do Glenn Miller que ele estava trabalhando ali na Força Aérea como navegador em um avião bombardeiro e que estava ali carregando bombas de fato que seriam jogadas em cima de tropas alemães. Porém, de repente, ali após o avião já ter decolado e ter partido ali para sua missão, eles teriam recebido ali um contato de seus superiores pedindo que a missão fosse abortada. Afinal, a tal tropa lá teria se rendido e não tinha mais a necessidade do bombardeio. Acontece que pousar com os aviões ainda com as bombas seria muito perigoso. Assim, então, eles teriam conseguido permissão para lançar as bombas no mar ali perto do Canal da Mancha. Porém, como eu disse anteriormente, a visibilidade aí nesse dia não era das melhores e as bombas foram meio que soltas ali de maneira meio aleatória, já que elas cairiam no mar mesmo, então não faria tanta diferença. Porém, teria sido nesse momento que o Fred Shaw teria visto que uma das bombas acertou um pequeno avião, coisa que foi avisada ali aos seus superiores, mas ninguém mais falou sobre isso. Quando ele assistiu ao filme então e viu ali o horário e o local que estaria o avião do Glenn Miller, ele juntou as coisas e teve a certeza de que aquela bomba acertou o avião onde o artista estava. Com ele então guardando
ocultando aí essa informação por décadas. Até que em 2003, em seu leito de morte, já não aguentando mais segurar aquela informação sozinho, ele teria chamado a imprensa e contado essa história. E aqui vale um aviso agora, tá? Eu tô falando aqui sempre na condicional, principalmente aí o teria, porque sinceramente eu não encontrei uma fonte real mesmo dessa história não, tá? Como um jornal ou uma revista aí mostrando a tal entrevista. Isso apesar de praticamente todos os lugares que você pesquisa sobre o artista também contar essa parte da história. Sem contar que mesmo ela aparecendo aí em diversos lugares, às vezes a história não bate muito uma com a outra não. Já que por muitas vezes muda o modelo do bombardeiro onde estava o Fred Shaw, muda o motivo da missão ter sido abortada e por vezes até mesmo a nacionalidade dele, tá? Às vezes sendo britânico e às vezes sendo norte-americano. Então eu acho esse papo aí um pouco estranho, tá? Fica o aviso. Porém existe uma outra versão e essa sim tem como fonte um jornal e não envolve um acidente de avião, tá? Agora, se ela é confiável mesmo, aí já é outra história também. Isso porque foi no ano de 1997 que o jornal alemão Bild, um dos mais populares da Europa, soltou uma matéria que inclusive foi replicada pela Folha aqui no Brasil, dizendo que na verdade o Glenn Miller teria chegado a Paris e que seu voo aí correu tudo bem. Porém que o artista teria tido um ataque cardíaco enquanto estava em um bordel na cidade e falecido por conta disso. E segundo eles, essas informações aí vieram diretamente do serviço secreto dos Estados Unidos e que esse tipo de segredo é típico de falsa informação de tempos de guerra e que o verdadeiro motivo aí da morte do Glenn teria sido escondido para proteger a sua imagem e o moral das tropas dos Estados Unidos que ele fazia parte. Ainda mais que ele era casado, né? Já pensou? Vale dizer também que apesar do jornal ter publicado isso, lá não tinha nenhum documento exatamente mostrando sobre isso, tá? Apesar de, como eu falei, ser um jornal bem grande por lá. Mas ainda assim, até hoje em dia, a versão oficial ainda é a mesma que foi dada lá nos anos 40, que é a de que o avião teria sofrido uma pane no motor e caído, com muita gente acreditando na tal história do bombardeiro e outras acreditando na do infarto no bordel. Mas e você? O que você acha? Mas então é isso, pessoal. Esse vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. E se gostaram, já deixa seu joinha aqui embaixo. Comenta aqui pra gente se você conhecia essa história. Você conhecia o Glenn Miller? Já ouviu falar dele? Qual você acha que é a história verdadeira? A oficial da Força Aérea, a que o jornal contou, ou que o tal militar lá tinha falado, o Fred Shaw? Ou você acredita ainda em alguma outra versão? Deixa aqui embaixo pra gente saber. Aqui dos lados estou deixando outros vídeos pra vocês assistirem. Um beijo, até a próxima aí. Tchau!